Imagine uma cidade medieval italiana pulsante, onde alegria, festas e ambição enchem os salões, e a juventude deseja glória e riqueza. No coração de Assis, entre 1181 e 1182, nasceu Giovanni di Pietro di Bernardone, que mais tarde seria conhecido no mundo inteiro como São Francisco de Assis. Filho de Pietro, um próspero comerciante de tecidos, e Madonna Pica, de origem francesa, sua infância foi marcada pelo conforto e pelo fascínio com a vida boêmia. Francisco brilhou entre seus amigos, conhecido pela generosidade, gentileza e entusiasmo pelas canções dos trovadores, sonhos de cavalaria e esperança de imortalizar seu nome heroicamente. Porém, o destino reservava-lhe algo muito maior. O primeiro chamado não foi de Deus, mas da guerra. Ao ser convocado para a batalha entre Assis e Perugia, Francisco conheceu o sofrimento do cárcere, passando 1 ano em prisão. Ali, detalhes mundanos perderam sentido diante do isolamento. Após ser libertado, já enfraquecido e doente, percebeu que aquela sede insaciável de reconhecimento já não lhe preenchia. Essa travessia pelo deserto do sofrimento marcou a primeira grande separação do mundo comum. Era o início de uma profunda metamorfose. Pouco depois, buscou a glória tornando-se cavaleiro em mais uma expedição militar. Porém, já em Spoleto, uma visão misteriosa durante o sono, voz do Senhor questionando sobre a quem deveria servir, ao Senhor ou ao servo, fê-lo retornar a Assis, inseguro, mas inquieto para buscar um novo sentido para a vida. A conversão de Francisco foi paulatinamente tecida pela graça, marcada por atos que chocavam sua aversão inicial. Certa vez, encontrou um leproso na estrada. Tomado de compaixão inexplicável, desceu do cavalo, beijou o rosto do homem deformado e algo singular mudou em seu coração. A amargura transformou-se em doçura, um gesto que quebrou todas as barreiras da vaidade e orgulho. Essa experiência é símbolo do chamado à aventura e da provocação. Ainda que rejeitasse o chamado inicialmente, a ter ser tomado de coragem e se entregar totalmente. No silêncio das igrejinhas abandonadas de Assis, em 1205, Francisco encontrou o crucifixo de São Damião. O Cristo, cheio de luz serena e olhos compassivos, pareceu-lhe dirigir estas palavras: Francisco, vai e repara minha casa que está em ruínas. Pensando tratar-se da renovação material da capela, esforçou-se por conseguir recursos, inclusive vendendo tecidos do pai, o que gerou violenta retaliação familiar. Diante do bispo e do povo, num dos gestos mais revolucionários de sua vida, Francisco despiu-se de suas vestes nobres e declarou: de agora em diante, terei somente um pai, o pai do seu. O herói assim passa pelo limiar do mundo ordinário, assumindo sua missão com um desprendimento absoluto. O jovem abandonou não apenas o luxo, mas toda a herança, experimentando a pobreza total. Dormia entre ruínas, fazia longas caminhadas solitárias, buscava no jejum e oração um novo caminho. Empenhou-se na restauração de diversas pequenas igrejas, São Damião, São Pedro da Espina e, por fim, a pequena Porciúncula. Era aqui que, em 24 de fevereiro de 1208, ao ouvir o Evangelho, sentiu o verdadeiro sentido do chamado. Saia e viva o Evangelho ao pé da letra. Esse é o verdadeiro momento de iniciação espiritual. Francisco começou a pregar não com palavras vazias, mas com a vida. Logo, outros jovens se sentiram atraídos por seu vigor e radicalidade. Queria viver o Evangelho sine glosa, sem atenuações ou justificativas. Não contentava-se com o mínimo, mas ofertava tudo: pobreza, castidade e obediência voluntária até nos mínimos detalhes. A Ordem dos Frades Menores nasceu quando 12 seguidores decidiram trilhar o mesmo caminho. Em Roma, pediu ao Papa Inocêncio III permissão para viver a regra e recebeu não apenas aprovação, mas o sonho do Papa de que Francisco seria responsável por restaurar a Igreja. O companheiro de jornada na estrutura de Campbell aparece aqui, além de seus irmãos, a presença essencial de Santa Clara,
nobre jovem que, fascinada pelo Cristo pobre revelado por Francisco, se une a ele para fundar o ramo feminino dos franciscanos, os Claricinhos. Francisco canonizou a fraternidade, mas não apenas entre homens. Sua caridade envolvia todo o universo criado. Chamava pássaros, lobos, fogo, sol, água de irmãos e irmãs, cantando louvores no Cântico das Criaturas, um dos primeiros poemas em italiano. Seu testemunho para a igreja medieval, acostumada às riquezas, constitui um chamado heróico de conversão e renovação sincera do cristianismo, em um tempo em que muitos eram apenas católicos de carteirinha. Como muito bem reflete Padre Paulo Ricardo, São Francisco propunha viver o Evangelho sem adocicamentos, sem cortes, sem explicações que tiram sua força. É um desafio radical que provoca a Igreja e o fiel do século XXI a saírem do comodismo e buscarem a verdadeira santidade, indo além do básico da fé e entregando-se generosamente, sem reservas. Milagres permeiam a trajetória do pobrezinho de Assis, não como mágicas teatrais, mas sinais visíveis da presença e graça de Deus que agem por meio da fé humilde. Francisco é o primeiro santo da história a receber os estigmas, as chagas nas mãos, pés e lado, semelhantes às de Cristo. Isso aconteceu em 1224, durante um retiro no Monte Alverne, após intensa oração. Muitos viram nessas feridas a prova de sua identificação total com Cristo crucificado. Outro milagre célebre, contado nos Fioretti, é a história do lobo de Gúbia. Francisco, com coragem e ternura, mediava a paz entre o povo aterrorizado e o animal faminto, selando um pacto de convivência. É um ensinamento emblemático sobre a reconciliação universal e o poder transformador da humildade e do amor. Francisco também curou doentes, ressuscitou mortos, converteu ladrões, acalmou tempestades e pregou até para criaturas da floresta. Após sua morte, milagres continuaram sendo atribuídos à sua intercessão. Dos mais complexos, como curas de paralisia, cegueira, possessão e doenças terminais, até simples, como pequenos animais encontrando refúgio ou famílias pobres recebendo providência inesperada. Hoje, igrejas dedicadas a São Francisco de Assis pontilham o mundo inteiro. O principal santuário situa-se em Assis, Itália, a Basílica de São Francisco, um monumento de fé, arte e história. Erguido logo após sua canonização em 1228, abriga seus restos mortais, adornada por afrescos de mestres como Giotto e Simbui, e recebe milhões de peregrinos todos os anos. No Brasil, a presença franciscana é vasta e marcante. Destaque para a impressionante Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, obra-prima do Aleijadinho, a icônica Igrejinha da Pampulha, assinada por Oscar Niemeyer e Cândido Portarini em Belo Horizonte, a igreja e convento em Salvador, com uma das mais ricas decorações barrocas do país, as de São João del Rei, Sabará, Canindé, no Ceará, que abriga a maior estátua do santo no mundo, e tantas outras, cada uma sendo foco de devoção, arte e obras de caridade, reunindo a pluralidade cultural e religiosa de suas comunidades. Mas para São Francisco, nenhuma construção de pedra era mais importante do que a reconstrução espiritual. O crucifixo de São Damião, que lhe falou, hoje é venerado na Basílica de Santa Clara, em Assis, símbolo perpétuo daquele chamado inicial a reformar a igreja. Não só edifícios, mas corações, estruturas e atitudes humanas. Francisco não escreveu volumes teológicos, mas deixou orações cheias de simplicidade e verdade. A mais famosa é a Oração de São Francisco, oficialmente aprovada pela Igreja e ecoada por milhões. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar,
que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.